Continuando a parte 2 da nossa aula 3 de CSS, daremos continuidade com o assunto formatando textos no CSS. A gente vai aprender como alterar algumas características padrões que o HTML estabelece para esses elementos de texto nos nossos sites. Nós formatamos a tag H1 agora há pouco, então vamos formatar outros elementos para que vocês possam treinar mais com algumas das propriedades para a formatação de textos. Bem, nós podemos escolher a família de fontes de cada um desses textos. Por que família de fontes? Essa família de fontes é você determinar 3 ou 4 no máximo tipos de fontes que vocês queiram que os usuários enxerguem no site. Font style é o estilo da fonte. Se você quer que o texto fique itálico ou se ele, que ele fique normal, se você quer que ele fique mais negrito, ou você quer tirar o negrito, tem o font weight, né, que é o peso da fonte. Esse weight tem a ver com peso, gordurinha, né? Então, o elemento mais gordinho, que a gente padronizou como negrito, é na verdade o peso da fonte. Então, se a gente quiser dar esse negrito para uma fonte, a propriedade que nós temos que usar é essa que está em negrito, font weight. Font size é a propriedade que nós usamos para determinar o tamanho da fonte. Então, se a gente não está satisfeito com o tamanho da fonte do nosso site, nós devemos mudar, alterar da maneira que nós quisermos com essa propriedade. Tá? Vamos agora praticar aplicando formatação de textos no nosso CSS. Bem, eu vou executar aqui o Notepad++. Vamos aproveitar os arquivos que nós já trabalhamos, né? Então, nós temos aqui uma tag H1, nós temos uma tag P de parágrafo. Vou criar uma tag span para a gente formatar o texto. Vou aproveitar aqui um lorypsum, porque a gente não precisa se preocupar com isso agora. Vou botar também aqui, só com a tag span já dá para a gente brincar de formatação de texto. Pois bem, se o elemento que nós acrescentamos aqui foi o span, então nós podemos formatá-lo dessa forma, colocando o nome dele aqui no CSS, abre chave, fecha chave, para a gente não esquecer, e aí vamos aplicar a formatação. Bem, por padrão, a fonte que deve estar lá no meu site é Arial, tá? Mas eu não quero que o texto que esteja dentro dessa tag span lá no meu HTML tenha essa fonte. Então, eu vou usar um font family, que é a propriedade, seguida de 2 pontos. Vou usar, nesse caso, a aspa dupla, né? Porque o tipo de fonte que eu vou usar é essa, que é uma das minhas prediletas. Para a gente usar a família de fonte, nós podemos determinar mais de uma, e aí a gente não precisa separá-las por vírgula. A aspa dupla, para o nome da fonte, só é necessário se esse nome for composto, que é o caso do Seguri. A outra que eu vou colocar é a Verdana, então é um nome simples, eu não preciso usar de aspa. E a Tahoma. Vou usar aqui essas 3 famílias. Por que 3? Bem, se porventura acontecer algum incidente que o navegador seja muito primitivo, o navegador que o usuário esteja acessando seja muito primitivo e não tem essa fonte por padrão, ele vai fazer a leitura dessa segunda, que com certeza vai ter. Mas se porventura nesse navegador primitivo não tiver Verdana, ele lê a Tahoma, que também é padrão, né? Ou no a boa e velha Arial, né? Que aí também essa daqui não tem erro. Então, se o usuário estiver usando um navegador muito limitado de tipo de fonte,
pelo menos ele vai ler uma que é padrão, qualquer navegador que é Arial, certo? Mas não, tomara que não seja o caso dos nossos navegadores, que ele possa usar essa Segoe, que é uma fonte sem serifa, maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, que eu gosto muito. Pois bem, eu vou executar meu arquivo de HTML aqui no CSS para a gente dar uma olhadinha no que a nossa tag spam já está mostrando de diferente, certo? Aqui, a gente pode, como nós temos um parágrafo com o texto padrão, com a fonte padrão, vai dar para a gente ver muito bem essa diferença. Além da formatação de font family, nós vamos colocar aqui font size, que é um tamanho, o tamanho padrão é 16 pixels, mas a gente vai aumentar, eu vou aumentar aqui para 25 pixels, ponto e vírgula no final, não esqueça. Já estou acrescentando mais uma propriedade à tag span, eu posso colocar quantas eu achar conveniente, quantas eu necessitar para que o texto apareça da forma como eu quero, tá? Então, tá aqui, font size 25 pixels. Outra propriedade que a gente vai usar, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a diferença entre o parágrafo convencional, que a gente já tinha formatado anteriormente, e a span. Olha como a fonte ficou muito mais bonita, né? Essa fonte aqui é a padrão, Arial, e ela tem serifa, né? Que não é interessante. É bom essas aqui que não tem essas terminações assim, cheias de tracinhos. Então, eu adoro essa Segoe. E vamos testar o estilo da fonte, né? Para que vocês vejam. O font weight, que é o estilo, nós podemos determinar italic, desculpa, gente, é font style, que é o italic. O font weight, eu vou dizer que ela tem que ficar gordinha, né? Ela tem que ficar bold. E, posso mudar a cor também, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor. Vou olhar aqui minha extensão para colocar uma cor diferente. Opa, desculpa. Vou colocar essa cor aqui, rosa, aproveitar. Font weight, font style, font size, font family. Font size, font family. Isso, são as fontes da nossa apresentação. Aqui no navegador, nessa seta para recarregar, a gente já percebe aqui os estilos que nós já colocamos para essa fonte, certo? Só que eu não quero que ela fique em itálico nem em negrito, não, tá? Eu vou comentar. Comentário, pessoal, é quando vocês querem que uma linha de código não seja interpretada pelo navegador. Então, eu quero que ela fique cor-de-rosa, que ela tenha essa fonte e que ela tenha esse tamanho, mas eu não quero mais essas duas. Eu usei barra asterisco para abrir o comentário e asterisco barra para fechar o comentário. Se eu voltar aqui no meu navegador, vocês vão perceber que o comentário ele já não funciona mais, ok? Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte para 20 pixels para ficar mais interessante. Ok, e aí vai ficar legal. Então, aqui são algumas das tags que nós usamos para formatar o texto, ok? Mas, além de formatar, nós podemos alinhar. E a tag, a propriedade que nós usamos para o alinhamento de texto é a text align. E, se vocês estão lembrados, no Word, vocês podem alinhar à esquerda, à direita, justificado, centralizado. Eu vou escolher aqui a tag H1, que eu sei que eu tenho aqui no meu texto, ó, introdução, para a gente trabalhar esse alinhamento. Por que eu vou usar? Porque só tem uma palavra e vocês vão poder visualizar com mais facilidade essas diferenças. A propriedade text align trabalha o alinhamento do texto. Bem, por padrão, o alinhamento é à esquerda. Então, se a gente for verificar aqui, introdução, que é o que está na tag H1, ele fica à esquerda sempre, certo? Mas nós podemos centralizar com o valor sempre.
podemos centralizar com o valor center. Eu tinha pego o salvamento. Nós podemos colocar o texto centralizado à direita, o right. Então, podemos mandar lá para o lado direito. E nós podemos, eu vou deixar ele center, tá? E podemos justificar os nossos textos. O que eu vou fazer para justificar o nosso texto? Bem, o parágrafo é mais interessante eu justificar. Não vai adiantar justificar o H1 porque eu só tenho uma palavra, não vou perceber. O parágrafo, vocês estão percebendo, ó, que ele não está justificado. Ele está à esquerda por padrão, como ele é. Então, eu vou procurar a tag P. Olha, eu não tenho aqui, só tenho um pseudo-elemento. Então, eu vou formatar aqui a tag P. Vou dar um text align justify. E aí, eu justifico o texto do meu parágrafo. Então, como vocês podem perceber, tivemos uma leve diferença. Então, essa, pessoal, é a propriedade de alinhamento de texto. Além de alinhar o texto, nós acabamos de brincar, nós podemos alterar a cor de fundo dos elementos do site, e é muito bacana. Bem, a gente pode alterar esse fundo dos elementos do nosso site usando simplesmente cor, né? Ou podemos usar a imagem de fundo também. Olha que interessante. Sabe qual é o elemento que eu vou querer colocar na cor de fundo? Eu vou querer colocar a cor de fundo no background do meu site como um todo, e não de um elemento específico. Aí eu pergunto a vocês, aqui na minha estrutura, onde tem o conteúdo do meu site? Não é dentro da tag body? A tag body não é tudo que o meu usuário enxerga? Pois eu quero mudar a cor de fundo desse elemento, do body. Eu vou colocar aqui em cima, a ordem não vai alterar, mas eu vou pôr aqui em cima por organização, porque a tag body é a primeira lá do nosso documento, ok? E a tag que nós usamos para botar apenas uma cor de fundo no elemento é a background color. Então, o background color, eu vou trabalhar a cor de fundo do meu site. Bem, eu posso usar um hexadecimal, que são esses códigos de fonte que nós temos aqui no site, mas eu também posso usar as cores primárias, né? Mas em inglês, lembrando que a linguagem é em inglês, então laranja eu vou chamar de orange. Não sei como vai ficar a nossa cor de fundo, mas a gente vai ver. Não vai ficar legal, né? Obviamente, porque não contrasta com as cores que nós usamos. Deixa eu mudar aqui, eu vou colocar o green, talvez melhore mais um pouquinho. Mas não ficou legal o contraste com o azul. Pois bem, vocês estão percebendo que há uma diferença aí entre as cores de fundo. Nós colocamos laranja, depois mudamos para o verde. Eu vou colocar uma bem fraquinha, né? Assim, mais para o areia. Aí a gente vai ver aqui, ó, como ele se comporta aqui. Ficou mais areia, né? Contrastou melhor com as cores que nós escolhemos para as fontes. Pois bem, com essa propriedade, nós colocamos um background color. Mas a gente pode fazer o seguinte, ao invés do background ser uma cor, eu posso colocar uma imagem. Olha que legal. Para a gente colocar um background image, nós vamos precisar de um valor bem diferente, que é um valor chamado URL. Vocês são obrigados a colocar toda vez que vocês forem usar essa propriedade de background image. E esse valor URL, ele vem seguido de parênteses. Óbvio que tudo que eu abro eu tenho que fechar, eu já fecho para não ter problemas. Dentro do URL, você vai colocar o nome da figura, da imagem que você quer que seja a imagem de fundo, e a sua extensão, o tipo de imagem, né? Então, relembrem a aula lá de imagem, da tag LG, e aqui vocês vão fazer uma analogia em relação à referência. Só que assim, o nome dessa imagem, a W3 se recomenda que vocês coloquem entre aspas simples ou entre aspas dupla, tá?
mas não esqueçam de pôr a aspa, por favor. Olhando aqui o meu diretório, eu preparei aqui no material complementar já um background, é uma textura. E aí, pessoal, eu vou aplicar nesse meu site. Mas observem onde eu salvei a textura. Eu salvei no mesmo diretório que eu tenho meus outros arquivos. A minha folha de estilo, que é a que eu estou trabalhando, e o meu HTML. Nesse mesmo diretório, eu coloquei uma imagem que eu chamei de background. E o ponto PNG é o tipo dessa imagem. Então, é exatamente com esse nome que eu tenho que fazer a referência, certo? Então, para não errar, eu copiei aqui o nome, background, vou colocar aqui o ponto PNG, tá no mesmo diretório, ó, 19 folha de estilo, tá aqui no mesmo diretório, a imagem. Então, aqui eu já vou conseguir ter a minha imagem lá no meu background. Vou voltar aqui, vou atualizar o meu site e observem aí como está a cor de fundo do meu site. Tudo bem que não ficou tão legal assim, mas é para que vocês possam visualizar essa textura, certo? Que a gente costuma chamar quando a gente coloca, desculpa, uma imagem de fundo no site. Por padrão, qualquer imagem que a gente coloque aqui que seja menor do que toda a largura, toda a dimensão do body, né, no navegador, ela vai se repetindo. Como assim ela vai se repetindo? Bem, se nós acessarmos o diretório e acessar essa imagem, percebam que ela é bem menor do que aparece lá no meu site. Olha só o tamanho dela. Ela é só essa imagem fininha aqui, mas no meu site ela aparece dessa forma. Ela aparece dessa forma porque ela está repetida. Porque, por padrão, o CSS, quando você usa um background image, ele trabalha com uma propriedade chamada background-repeat, que por padrão é o valor repeat. Isso aqui não vai mudar em nada, porque é o que vocês já estão enxergando aqui, certo? Agora, se eu voltar para o meu CSS e colocar assim, ó, no repeat, como valor, o que vai acontecer aqui? A minha imagem não vai se repetir. Então, vocês vão perceber que ela não ocupa toda a página, toda a dimensão do meu site. Então, se você trabalhar com uma imagem de fundo, que você não queira que se repita, você usa o no repeat. Você pode usar o repeat para que ela se repita tanto na vertical quanto na horizontal e tome toda a dimensão do teu navegador, ok? Só lembrando, não esqueçam que imagem deve ter muito cuidado. Vocês têm que verificar qual o tamanho dessa imagem para não pesar o site. Quanto menor o background image que vocês colocarem no site, melhor. Com o repeat, essa imagem, ela por padrão vai se repetir e vai pegar toda a dimensão do seu site. Então, quanto mais vocês puderem diminuir, melhor. Essa minha ainda não está no padrão não, tá? Você pode diminuir ainda mais, ok? Você deve diminuir ainda mais. Por menor você conseguir deixá-la, vai ser melhor para o desempenho desse site, ok? Não esqueça. Pois bem, o que nós aprendemos a colocar agora foi uma cor de fundo para o nosso elemento. Foi isso que nós aplicamos. Tanto a propriedade de cor quanto a propriedade de imagem. Só que é o seguinte, vocês devem continuar a brincadeira. E aí eu botei e aqui no slide, eu coloquei o link atalho para o guia de referência de CSS completo, que foi divulgado pela W3C. Então, aí, através desse atalho, vocês vão conseguir acessar esse guia de referência, além do guia rápido e básico, que eu já vou mandar para vocês pelo material complementar. Caso
brincar com texturas, testar outras imagens de fundo para o site de vocês, nesse link da direita também é um atalho para um site que tem mais de 200 texturas aí para vocês brincarem de cor de fundo, né, do site de vocês. Só lembrando ter cuidado com o tamanho dessas imagens, ok? No decorrer do curso, a gente vai aprendendo a lidar com mais propriedades e com mais elementos do HTML e do CSS. Qualquer dúvida, o e-mail está aí disponível para vocês. Aproveito a oportunidade, peço desculpas pela demora dessa última semana. Por conta do feriado, a caixa de e-mail acabou ficando muito lotada, mas estou procurando responder todos, tá? E essa demora não irá acontecer de forma alguma. Espero que tenham gostado da aula e bons estudos, boas atividades.